Show, começou, né? Tá bom. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é João Pedro Domingues e, bom, eu e minha equipe aqui, composta por Fábio, Eduardo, Paulo e Guilherme, a gente está aqui para apresentar para vocês um novo modelo de precificação para a Sigma Seguros, tá bom? Primeiramente, acho que está todo mundo me ouvindo bem, eu acho. Então, vou começar aqui falando um pouco em relação a todo o contexto que envolveu essa nossa primeira modelagem, tá bom? E todo esse desenvolvimento para o nosso modelo. Pode passar o slide. Bom, basicamente a nossa ideia foi... Eu vou falar um pouco do contexto de como se encontrava esse produto em específico da Sigma Seguros e como é que era calculado os prêmios até então, e aí depois a gente parte para como de fato ficou a partir do nosso modelo. Basicamente, antes, todos os prêmios eram os mesmos para todos os segurados. Então, todo o cálculo de prêmio era feito com o mesmo prêmio, todo mesmo prêmio era cobrado para todo mundo, independente de qualquer característica dos segurados, independente de qualquer especificação que envolvesse alguma determinada apólice. E a nossa ideia aqui foi que, a partir de informações coletadas a partir de uma base histórica, na verdade, informações coletadas, a nossa ideia foi de fazer um plano tarifário mais sólido, mais justo, né, uma precificação mais justa e principalmente personalizada para cada um desses segurados, que considerasse todas essas características específicas. E, bom, essa foi a nossa ideia. E como é que a gente faz isso, né? Pode passar também o slide. A gente faz isso a partir dessa base de dados histórica. Tudo começou com essas informações que a gente tinha disponível. E falando um pouco dessa base de dados, a gente basicamente tinha uma base que tinha 8.000 segurados, 8.000 apólices, e que nessa base também trazia para a gente qual o tipo de cobertura que era ofertada por esse nosso produto. Lembrando aqui para vocês, as 4 coberturas que a Sigma Seguros oferece para esse produto é a cobertura de conteúdo, despesas adicionais de moradia, responsabilidade civil e ou despesas médicas. E, bom, dado essas coberturas, a gente também tinha, além disso, que foi o principal foco, foi onde a gente se baseou para conseguir trazer para vocês aqui esse novo modelo da Sigma Seguros, a gente tinha 9 outras variáveis características que possibilitavam para a gente conseguir modelar especificamente, né, de acordo com essas características e trazer um prêmio personalizado para cada um dos segurados, para cada um dos 2.000 novos segurados. Inclusive, a gente usou essa nova modelagem e testou com 2.000 novos segurados da Sigma Seguros, mas tudo a partir dessa base de dados. Essas variáveis disponíveis, né, que a gente pôde se basear, englobavam, a gente trouxe aqui para vocês algumas, por exemplo, se tinha extintor ou não no dormitório, se o número de inquilinos e principalmente aqui, na verdade, que foram as variáveis principais que a gente utilizou, foi se tinha ocorrido sinistro ou não. E é claro, né, se ocorreu sinistro, o quanto foi, né, qual foi o valor desse sinistro. E, bom, tudo isso foi baseado nessa base de dados, tudo que a minha equipe aqui vai mostrar para vocês. A gente vai se revezar aqui para explicar direitinho para vocês qual foi o modelo, como é que ele funciona, como a gente chegou nisso tudo, mas tudo isso a gente partiu dessa base de dados e... Acho que o João Pedro caiu. Alô? Eu te ouço, mas acho que o João caiu. Alô? Estamos te ouvindo agora, Oi. João. Foi, voltou. Eita, eu caí? Caiu. Bom, eu parei onde? Eu nem... Bom, vou continuar aqui, explicar de novo aqui rapidinho, Você estava rapidamente. finalizando a parte das variáveis, JP. Não, basicamente as variáveis características permitiram a gente que fizesse toda essa nova modelagem, e eu só queria salientar aqui para vocês, principalmente, além dessas variáveis que a gente trouxe aqui como exemplo, a variável de sinistro. Tinham 2 variáveis muito importantes para a gente, que foi se houve sinistro ou não, e principalmente, havendo sinistro, qual foi o valor desse sinistro, e a partir dessas variáveis que a gente conseguiu desenvolver o nosso modelo. Vai lá, foi mal, gente. Então, agora eu vou falar um pouco sobre os tratamentos dos dados que a gente fez.
Primeiramente, nós fizemos uma limpeza, uma padronização desses dados. Depois disso, fizemos uma divisão entre treino e validação. E, por fim, fizemos uma separação de variáveis. A gente classificou as variáveis explicativas entre numéricas e categóricas. Pode passar o slide, por favor. Depois desse tratamento dos dados, nós fizemos uma análise desses dados. Eu trouxemos um gráfico para vocês que mostra o número de sinistros por cobertura. E podemos ver que nós temos uma grande quantidade de zero, ou seja, a maioria dos estudantes não tiveram nenhum tipo de sinistro, que era o que já era esperado para esse caso. Pode passar mais uma vez? Então, com esse problema do grande quantidade de zeros, nós escolhemos a GLM Tweed como modelo ideal para o caso, com parâmetro 1,5, porque ela é uma mistura entre uma Poisson, que é uma distribuição que ela calcula muito bem a parte de frequência, e uma gama, que lida muito bem com a severidade. Então, mesmo com esse grande número de zeros na nossa base de dados, nós conseguimos um modelo robusto que trata tanto a severidade, tanto a frequência ao mesmo tempo. Então, vamos falar agora das variáveis-chave que observamos que mais influenciam no risco e, consequentemente, no valor do prêmio. E são elas: o número de pessoas morando na casa, a localização da moradia, a nota média do estudante e se tem ou não extintor de incêndio na casa. E trouxemos aqui uma matriz de correlação que serve para quantificar essas métricas, mostrando a relação entre as variáveis e a frequência dos sinistros e a severidade deles. E podemos perceber que a variável, se tem 2 ou mais inquilinos morando na casa, é a nossa principal variável, com uma correlação de 0,16 com a frequência e 0,15 com a severidade, que para o caso de sinistro já é uma correlação valiosa. Então é bem importante considerar ela. E além disso, o fato da moradia ser fora do campus também tem uma correlação significativa, tanto com a frequência quanto com a severidade. E é importante perceber a nota média do estudante, que tem uma correlação negativa. Então, a tendência é de que quanto maior a nota, menor seja a chance de ocorrer um sinistro e o seu valor. E é importante ressaltar também o extintor de incêndio, porque a presença dele é uma medida de segurança que não impacta na frequência, ou seja, na chance de ocorrer um sinistro, porém reduz o seu valor quando ele está presente na residência. Então, são 4 características significativas para a precificação do prêmio. E agora, vamos falar um pouco mais sobre recomendações que podemos fazer para seguir mais seguros, para que obtenha mais características de forma a melhorar ainda mais a precificação do prêmio. Então, ela poderia buscar mais informações sobre a região onde a moradia está localizada, como características socioeconômicas e de criminalidade do local, além de um valor estimado dos bens que estão sendo segurados, para poder ter uma ideia melhor. E também seriam importantes características do indivíduo em si, como um histórico dele, como a ocorrência ou não de sinistros anteriores, nos anos anteriores, e informações sobre o seu comportamento. E, por exemplo, se já tem uma experiência morando sozinho, seria um sinal de responsabilidade, né? Então, assim, a gente teria mais detalhes sobre o local, sobre a moradia, sobre o estudante. O modelo, portanto, poderia ser atualizado e refinado, trazendo prêmios ainda mais justos ao segurado. Bom, falando agora um pouco sobre resultado de validação, vamos abordar sobre a coerência dos resultados. Como que a gente sabe que os resultados que obtivemos são coerentes, estão batendo e, consequentemente, vai fazer com que o nosso modelo esteja pronto para a produção? Os valores que obtivemos dos indivíduos com maior risco, que apresentam maior risco, também obtiveram prêmios maiores do que indivíduos que apresentavam riscos menores. Isso fez com que o perfil de risco ficasse bem definido, porque quanto maior fosse o risco que o indivíduo apresentasse, maior seria o prêmio também que ele iria obter. Assim, dando sequência para os limites respeitados, todos os prêmios foram calculados respeitando os limites máximos de cada cobertura dos sinistros, garantindo sua conformidade e respeitando sua estrutura. Agora, falando sobre a robustez, como é que a gente sabe que o modelo está pronto para produção, que ele está refinado, que ele está pronto para ser utilizado? Vou fazer agora uma comparação entre prêmios e a partir disso eu vou reforçar esse conceito da robustez dele. Então vamos lá.
Dado que a Sigma Seguros recebeu 2.000 novos segurados, vamos comparar o perfil de dois estudantes, um que apresentava menor risco e um que apresentava maior risco. O estudante que apresentava menor risco e, consequentemente, obteve o menor prêmio, ele tinha rendimento acadêmico com nota 9,3, ele morava dentro do campus, sozinho e com extintor de incêndio. E o nosso modelo calculou o prêmio dele para ser de R$ 169,07. Já o perfil do indivíduo que apresentava maior risco e, consequentemente, também obteve maior prêmio, ele tinha rendimento acadêmico mediano, com nota de 5,4. Ele morava fora do campus, com duas ou mais pessoas e não tinha extintor de incêndio em sua residência. E o prêmio calculado pelo nosso modelo para esse indivíduo foi de R$ 13.080,50. Sendo assim, a gente pode reforçar que o nosso modelo está pronto para a produção baseado no quê? Quanto mais risco o indivíduo oferece, maior tem que ser o prêmio que ele vai ter que pagar. Então dá para ver que tem uma precificação justa e que o nosso modelo está pronto para produção. Falando um pouco agora de como funciona o processo de precificação do prêmio, esse processo começa quando um cliente solicita o seguro residencial. Nesse momento, a Sigma Seguros recebe informações básicas do segurado e dá início ao processo de análise de risco. Em seguida, temos a etapa de coleta de dados, onde o sistema reúne informações do perfil e da localização do segurado, do estudante. Com esses dados, o modelo realiza a precificação inicial, que resulta no que nós chamamos de prêmio puro. O prêmio puro é o valor esperado que a seguradora deve ter para cobrir sinistros futuros daquele perfil específico. Depois do cálculo desse prêmio puro, vem uma etapa muito importante, que é a de adição de carregamentos. Os carregamentos são os acréscimos aplicados sobre o prêmio puro que nós calculamos para cobrir despesas operacionais, as comissões, a margem de lucro da empresa e uma margem de segurança para eventuais imprevistos. Essa etapa é essencial para garantir que a operação seja sustentável para a empresa, para que seja sustentável financeiramente a empresa. Por fim, nós chegamos ao que nós apresentamos ao cliente, que chamamos de prêmio comercial. O resultado desse processo, é uma precificação justa, agradando ao cliente e tendendo a novas renovações. Comparando um pouco agora sobre novas aquisições e as renovações de apólice, no caso de aquisições novas, os custos costumam ser mais elevados por ter a necessidade de custos de marketing e publicidade para atrair os novos clientes. Além disso, existe o custo de análise de risco, já que o novo perfil não é conhecido pela empresa, além de custos contratuais e a incerteza do risco, porque a empresa não tem o histórico dos sinistros passados do cliente. Comparando isso aos custos reduzidos, com as renovações de apólice, ela tem custos reduzidos por não necessariamente ter a necessidade do investimento em marketing. Além disso, a empresa já tem o histórico conhecido do cliente, permitindo uma precificação ainda mais justa. Com isso, a empresa consegue manter os clientes. Com isso, a empresa mantém os clientes, reduzindo a rotatividade das apólices e mantendo os clientes de bom. Mantendo os bons clientes, podemos dizer assim. Bom, pode passar. Pode passar aí, Fábio. Só vou finalizar aqui a apresentação rapidamente para vocês, que deve estar dando tempo. Mas a gente trouxe aqui, além dessas recomendações dadas pelo Eduardo, pelo Guilherme, a gente trouxe duas recomendações finais para vocês, que é, de fato, uma atualização anual com novos dados de sinistros, de fato, para aumentar essa base histórica e deixar sempre o nosso modelo mais refinado possível, e também visando um posterior aperfeiçoamento e desenvolvimento do modelo, também incorporar, acho que a gente chegou a comentar em algum momento aqui na nossa apresentação, mas incorporar dados regionais e comportamentais, principalmente,
dos nossos segurados, a gente acredita que tem um grande potencial aí de refino mesmo do modelo. E é isso, assim, acho que a gente realmente acredita que, seguindo essas recomendações, a Sigma Seguros vai estar tendo uma precificação justa e vai ter um impacto estratégico muito bom para a empresa. Com isso, a gente finaliza a nossa apresentação e fica à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta. Obrigado, pessoal, pela apresentação. Vou passar a palavra para as juízes para fazer as perguntas. Show. Parabéns pela apresentação, obrigada, achei super interessante. Celeste, está um pouquinho difícil de te ouvir, está um pouquinho Sim. baixo. Estou meio longe do meu notebook. Deixa eu. Tá melhor agora? Bem Sim. melhor. Sim, sim. Então, parabéns, pessoal, e muito obrigada pela apresentação. Gostei muito dos gráficos que vocês usaram, eu achei bem claro o jeito que vocês mostraram os seus dados. Eu tenho uma pergunta. Vocês falaram sobre a robustez do modelo. Eu estava curiosa. Vocês eu gostei da correlação que vocês mostraram entre as variáveis e os preditores, e eu estava curiosa. Vocês olharam outros métodos de avaliar robustez? Por exemplo, vocês olharam p-value, alguma coisa assim? Pode repetir o final, por favor, que eu não entendi? Vocês avaliando quais variáveis que vocês queriam me incluir para saber se são significativos, se são estáveis. Vocês usaram algo além de correlação, por exemplo, o p-value ou o valor P, alguma coisa assim? Então, para ver as variáveis significativas, além da matriz da correlação, a gente viu também esse valor, o p-valor das variáveis. A gente viu que a variável sexo, por exemplo, tinha um p-valor muito alto. Então, para fazer o modelo, acabou que foi uma variável que não tinha tanta importância estatisticamente para fazer o cálculo do prêmio. Tá bom. Faz sentido isso. Obrigada. Estava no mudo aqui. Bom, pessoal, parabéns pela apresentação, muito boa. Também gostei muito, principalmente lá da parte da correlação das variáveis, que vocês também testaram. Eu queria que vocês só explicassem como que vocês chegaram na escolha, por exemplo, da Tweed, para fazer o modelo. Acho que essa parte é que eu não entendi muito, como vocês chegaram a esse ponto. E se vocês também testaram, por exemplo, modelar separadamente, frequência e severidade, e o que vocês acharam disso, porque, enfim, que vocês explicassem um pouquinho essa parte da escolha. Então, a parte da escolha da GLM Tweed, a gente viu que, primeiramente, a gente tinha feito só uma GLM Gama, mas por se tratar de um caso de sinistros, a gente viu que o número de zeros era bastante elevado e viu que não ia ser uma boa escolha. E conversando com alguns colegas, eles falaram dessa distribuição da Tweed, que é uma distribuição que ela própria mesmo, ela já mistura os dois modelos de frequência e severidade. Então, para o nosso caso, que tinha bastante número de zeros, ia ser uma escolha adequada. Além disso, essa GLM Tweed, ela deixou a gente conseguir enxergar a influência, a gente calculava o coeficiente da influência das variáveis em si. Então, para a gente foi muito importante para saber o quanto cada influência influenciava no cálculo do prêmio. Então, também foi um dos fatores para a gente optar por escolher essa distribuição. Perfeito. Para mim, tá. Obrigada. Nada.
Bom, pessoal, parabéns aí pela apresentação. Eu vou ser repetitiva, mas eu gostei bastante da matrizinha de correlação que vocês apresentaram. Acho que visualiza de uma forma muito clara para quem está assistindo ali os fatores de risco que vocês estão levando em consideração nesse novo método de precificação de vocês. E aí vocês comentaram sobre incorporar, né, alguns outros fatores para revisão de precificação futura, capturar dados regionais, comportamentais. A minha provocação para vocês é mais vinculada um pouco à estratégia de negócios, né? Porque vocês até mostraram um exemplo também bastante legal durante a apresentação, né, de dois perfis segurados bastante diferentes, um que teria um prêmio muito mais baixo que o outro pelo fator de risco de cada um, e que de alguma forma eventualmente até esse novo modelo de precificação vai atrair, né, mais gente com esse perfil com um risco melhor para a carteira, com um prêmio mais ajustado ali para aquele risco e talvez elimine alguns outros segurados que hoje estão na carteira por um aumento expressivo de prêmio numa eventual renovação e tudo. E aí, quando vocês falam em capturar esses novos dados, a minha pergunta para vocês era fazer isso de que forma, se vocês estão pensando em usar algum tipo de tecnologia hoje que enfim, né, na era de digitalização e tal, para que de fato você continue tendo uma carteira com uma quantidade de segurados razoáveis para a existência dela mesmo, né? Desculpa, você pode repetir a pergunta? Eu acho que eu não compreendi direito. Pode. Posso. Tá. Posso sim, né? É porque vocês mostraram muito que a nova forma de precificação de vocês, que colocando ela em prática, não sei se vocês chegaram a refletir sobre isso ou não, mas vocês acabam dando continuidade, provavelmente, na carteira para aquelas pessoas com melhores riscos, né? E, eventualmente, as pessoas que vão ter um prêmio muito agravado numa renovação da carteira de vocês, elas podem, porventura, vir deixar de fazer parte da carteira de vocês. Então, isso poderia dar, eventualmente, uma minguada, né? Uma diminuída na carteira, pelo menos num primeiro momento, da carteira que vocês têm hoje. Em paralelo a isso, vocês também falaram da possibilidade de trazer mais dados para estratificação um pouco maior e para colocar novos fatores de riscos nessa modelagem de precificação de vocês. Dados comportamentais, dados regionais. E aí a minha pergunta é como vocês pretendem fazer isso, né? E de que forma isso ajudaria vocês a aumentarem essa carteira na seleção que vocês querem, né? Porque tudo isso eventualmente envolve alguma parte de custos e tal. Então, saindo um pouco só da parte de precificação atuarial, como você alinha essa nova política de subscrição que vocês estão propondo a uma estratégia de crescimento dessa carteira na forma sustentável que vocês propõem? Cara, assim, podem me ajudar, minha equipe, se quiser também adicionar alguma coisa, mas acho que a ideia na hora de adicionar mais essas variáveis e personalificar, né, esse prêmio, acho que acredito que a ideia também é claro que pode haver sim uma diminuição da carteira, mas é claro que também tem muito a ver com a parte de subscrição mesmo da Sigma Seguros. Acredito que também pode haver uma melhor escolha dos riscos, não só uma diminuição da carteira, mas talvez pode estagnar mesmo o número de apólices subscritas, mas escolhendo melhor esses riscos. Acho que a ideia aqui é a gente ter mais informação para conseguir escolher melhor os riscos que a Sigma Seguros vai optar por acolher, né? Vamos dizer assim. Não sei se eu respondi toda a pergunta, mas assim a ideia por detrás, né, dessa recomendação seria mais a gente conseguir melhor escolher e não necessariamente diminuir o tamanho da nossa carteira, mas escolher melhor os riscos. Não sei se eu respondi tudo, se faltou alguma parte. Tudo bem. Eu acho que uma parte você respondeu sim, né? Que para vocês, inicialmente, o importante é o retorno da carteira, não necessariamente o tamanho da carteira. Estou entendendo que isso é uma forma de estratégia para a empresa, né? Isso mesmo. E essa parte de
conseguir colocar novos fatores de riscos, né? Incorporar dados regionais, comportamentais e tudo. Vocês também têm uma estratégia para angariação desses dados? Perfeito. Para na hora de realmente a gente absorver esses dados, né? Na hora de coletar os dados. Não, a gente não tem uma estratégia específica para isso, mas a gente acredita sim que, por exemplo, dados comportamentais possam ser atingidos e possam vir a ser úteis para a gente, tanto na hora de precificar, tanto na hora da subscrição, conseguir escolher os riscos. Mas, de fato, a estratégia não, né? Mas a ferramenta a ser utilizada na hora de coletar esses dados, a gente não chegou a olhar a fundo, a gente acredita que tem mais a ver com outras áreas também podem nos ajudar nessa parte. Perfeito, obrigada. Perfeito. Obrigado. Muito bem.